começar, sempre começa uma celebração dessa importância, momentos felizes, momentos que a gente se une em família com uma prece, com uma bênção. E sempre que a gente escuta uma bênção, uma prece, a gente responde com amém, tá bom? Bendito sejas tu, Deus e do universo, que nos concedeu vida, que nos sustentou, que nos permitiu chegar a esta ocasião. Amém. Amém. Diego, filho de Osvaldo, Kátia, Maria da Glória, José do Carmo, bendita e consagrada mulher, na qual a gente sente muita falta, nós não sabemos os planos de Deus, nós não sabemos o que Deus tem para nós, nem para Ele, porque a gente sabe que Ele vai tudo muito baixo, criou uma vida boa, plena, criou uma família incrível, da qual não só Ele, como todos nós aqui, temos muito orgulho. Para a gente começar um pouco a nossa prece, a nossa meditação, é importante falar um pouco sobre a fonte de tudo, aquilo que nos dá união, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos deixa mais, que é a nossa Bíblia, a nossa Torá. Na nossa Bíblia, em todos os momentos, a gente sempre aprende com a palavra, e a Torá, a Bíblia, não é um texto que foi escrito 2, 3 mil anos atrás, é um texto de hoje, é um texto que conversa conosco hoje. O que Deus quer falar com a gente hoje então? Falando sobre família, o primeiro mandamento que a gente recebe de Deus, lá no começo da Bíblia, é sobre ter filhos, sobre construir uma família. Nós nos lembramos que o mandamento que Deus passou os nossos antepassados, sair da casa dos nossos pais, se juntar com a nossa alma gêmea, e daí a gente aprende que a nossa alma, na verdade, são duas. Então, ao criar o ser humano, Deus, nosso Pai, que não tem forma, não é homem, não é mulher, não é assim, não é um velhinho branco que mora numa nuvem. Meu filho fala que Deus é igual super-homem, ele voa, tem superpoder. Deus não é assim. Deus é aquilo que está no nosso coração. E ao nos criar, Ele criou, na verdade, a alma completa, homem e mulher. Só que na Terra, essa alma foi dividida, porque faz parte da nossa evolução, faz parte de quem nós somos, das pessoas que nós nos tornamos, encontrar a nossa metade. Então muitas pessoas encontram, e vocês encontraram, muitas pessoas ainda estão procurando, a coisa que nós não sabemos os planos de Deus. O importante é que lá na casa do nosso Pai, vocês já decidiram, antes de vir para a Terra, estarem juntos, formarem uma família. Antes de vocês nascerem, a história de vocês já estava escrita. Já foi escrito. Quando vocês vieram para a Terra, estou apenas vocês se encontrarem, se conhecerem, se amarem, e a partir de agora, em diante, ter uma família. Todas as famílias da Terra, todas as nossas famílias que estão presentes aqui, os nossos pais, nossos antepassados, as pessoas que vieram antes da gente. Tá bom? E na nossa Bíblia também nós temos um ensinamento do que fazer para encontrar essa metade. A gente sabe que quando o servo de Abraão foi encontrar uma esposa para Isaac, em viagem, e chega na cidade da família, dos parentes de Abraão, ele faz uma prece, é a primeira oração que tem na nossa vida. O que ele pede para Deus? Que ele encontre uma pessoa, uma mulher, que fosse bondosa, que fosse amável, que fosse gentil. Ele não pediu para Deus uma mulher que fosse jovem, velha, solteira, que já tinha sido casado, ou que não foi, ou que tem filho, que não tem filho. Ele pediu para Deus que Deus desse a orientação para ele, a sabedoria, para que ele encontrasse
uma pessoa que fosse bondosa, uma pessoa que fosse amável, serena, generosa. Então daí a gente aprende que a gente se aproxima dos nossos pais, dos nossos parentes, e escuta a partir deles conselho sobre quem a gente vai se relacionar. Então Abraão mandou o servo para a casa dos seus parentes. E o servo, ao chegar lá, ele pediu para Deus que fosse uma esposa bondosa. Quem sabe essa história, né? Eu já li essa história tantas vezes. Né? E aí, logo em seguida, na cena do poço, então, a Rebeca aparece lá, né, para dar de água para os animais e tudo mais. Encontrar uma Rebeca na nossa família, na nossa vida, não é uma tarefa fácil. Eu falei para vocês, muitas das pessoas ainda estão procurando uma Rebeca, um Isaac e uma Rebeca. As pessoas ainda não encontraram. Né? O relacionamento nesse sentido é complexo. Nem sempre a gente encontra a nossa parte, nem sempre a gente encontra a nossa metade. Por que é isso? Você já se perguntou por que é isso? Por que é difícil? Por que as pessoas se casam, passam a vida brigando, se separam? Por que será? O casamento é algo divino. Ao estar aqui com vocês, com nossos convidados, tenho certeza que também tem outros nossos parentes, anjos que estão aqui. É festa na terra, mas também é festa no céu. O casamento é algo sagrado. O primeiro mandamento que Deus deu para a gente. Então, por que então encontrar o Isaac e a Rebeca no nosso casamento, nosso relacionamento é difícil? Nossa alma, quando ela foi dividida, se separou na terra, homem e mulher, os nossos sábios nos ensinam que a divisão não é perfeita. O encaixe nem sempre é 100%, como se fala, o encaixe nem sempre é tranquilo. Às vezes o encaixe não é muito bem feito. Às vezes não encaixa de jeito nenhum. Isso acontece. Né? E por que é isso? Ao criar o homem, Deus nos deu a missão de exercer o nosso potencial, exercer a nossa força que nós temos dentro de nós, através da nossa alma imortal, para que a gente evoluísse e ajudasse o trabalho de Deus na melhoria do mundo, na melhoria das coisas, das pessoas, na nossa própria evolução. Então, ao exercer a nossa função, ao evoluirmos, ao encontrarmos a nossa metade e convivermos, às vezes, com um encaixe que não é tão perfeito, às vezes a coisa não funciona, às vezes a coisa não encaixa, a gente evolui também, porque nós somos seres imperfeitos. O perfeito é Deus, o perfeito é somente Deus. Nós não, nós somos criatura, nós somos criação de Deus. E ao aprendermos com essas diferenças, ao aprendermos com esse encaixe que nem sempre é tão perfeito assim, a gente evolui, a gente exerce o nosso potencial. Então a gente contribui com a nossa esposa, com o nosso marido, vocês dois também. Então, não precisa contar, tá? Mas assim, às vezes dá isso, né? Não sei, pode ser, ou vai, né? É normal isso. Meus pais estão aqui 45 anos juntos, 50 anos de amizade. Então, é óbvio que tem situações que... Então, e aí, nessa relação, que não é, muitas vezes não é 100%, a gente contribui para a evolução do nosso amigo, do nosso parceiro, da nossa parceira, da nossa esposa, do nosso marido. Então, às vezes, quando o Diego faz alguma coisa muito assim, você lembra, isso aqui é para a minha evolução, para que eu me torne uma pessoa melhor. Tá bom? Você também. Às vezes, pode acontecer, né? Às vezes a pessoa está ali, tropeçou, bateu na quina da parede, briga com ela. O relacionamento é assim mesmo. A gente aprende a consertar as coisas, a gente aprende a construir uma convivência. Convivência, ela só existe com uma vivência. Vivência com juntos. Então, ao estar juntos, dormir junto, acordar junto, o amor que vocês têm, fez vocês ajudarem e vocês continuam juntos.
deixa eu mentir, né? Estou aqui, ó. Estou sentindo. Então, essa rua assim, ó. Mas assim, relacionamento, que às vezes acontece, tá? Ela tem um sentido profundo, amoroso, e ensina muita coisa pra gente, que é a busca do esposo de encontrar aquilo que nos falta, né? Buscando equilíbrio, autoconhecimento, autorrealização, nosso potencial. Todos nós aqui temos uma força divina natural. Nós temos um pouco de Deus. Pois daqui a pouco. Essa é o nosso corpo, exercermos esse potencial, colocarmos para fora. É importante a gente relembrar também, falando do livro, nosso rei Davi. O rei Davi escreveu salmos, a maior parte deles são do rei Davi. E um salmo especial, o salmo de casamento, que eu trouxe para vocês aqui, para fazer a meditação. Salmo 7. É assim. Bem-aventurado é todo aquele que tem no Senhor, que segue com fidelidade os seus caminhos, pois desfrutarás do fruto do seu labor. Serás abençoado e a prosperidade te acompanhará. Tua esposa será como uma videira frutífera, que se estende com graça pelos recantos de tua casa. E teus filhos, como têm os brotos de oliveira, se fundarão a sua mesa, irradiando vida e vigor. Eis que assim será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E terás o privilégio de contemplar a bondade de Jerusalém por todos os dias de sua vida. Dê os teus filhos, os filhos dos teus filhos, que a paz repousa sobre todos nós, por todo o Amém. Amém. Receber a aliança então, para fazer. A caixinha vazia. Cuidado. A vazia dele? Tá? Tá vendo? Tá? Sim, senhor. Vendi. Diego, filho de Edivaldo e Rosa, você está aqui de sua vontade? É da sua vontade se casar com a Sim. Sim. Kátia, filha de Maria da Glória, bendita memória, é de sua vontade, seu desejo de realizar o casamento com Diego? Sim. Base. Com este anel, Com este anel, tu és consagrado a mim, tu és consagrado a mim, conforme a lei de Moisés conforme a lei de Moisés e Israel. e Israel. Amém. Treinando lá no papel. Com este anel, tu és consagrado a mim, conforme a lei de Moisés e Israel. Amém. Por esse ato público, por esse ato solene, pelo prazer que eu tenho de estar aqui com vocês, pela lei de Moisés, nosso Pai, na presença das nossas famílias, convidados, amigos, tenho a alegria imensa de declarar que vocês estão casados conforme a lei de nossos pais.
Uhul! Antes de terminar, passar a palavra para a Maria, minha mãe. Também tem uma mensagem para falar para vocês. Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar me escutando, né, gente? Porque senão eu aumento a voz, porque voz é uma coisa que eu tenho. É muito prazer. É uma felicidade imensa estar aqui hoje, Kátia, contigo, participando dessa alegria. A Kátia é minha sobrinha. E desde bebê que a gente se uniu de alguma forma e não nos uniu mais. Então, assim, para mim é uma satisfação, é uma felicidade de ver a Kátia de trilhar o caminho até chegar aqui hoje. Não foi fácil para ela. Ela viveu ela teve que subir muitos degraus e às vezes subia 2 e descia 4. Né? Na vida nós temos isso, né? Mas como Jesus nos ensinou, e nós somos aqui judeus, cristãos, porque não tem separação. Deus é o mesmo. Então não importa a igreja que nós estamos comungando a igreja de Deus. Então eu quero cuidar dessa menina. Essa menina é preciosa e você sabe disso. E ela é merecedora de todo o caminho que ela chegou até aqui. Porque não foi fácil e a gente acompanha. A Kátia já passou pela minha casa, a gente já teve muitos, eu não quero lembrar das coisas difíceis. Mas eu quero lembrar, Kátia, da alegria que você nos deu quando você veio a mim. Já estava escrito que nós íamos chegar até aqui, nesse momento, nessa hora, e celebrar o seu casamento. Eu nunca imaginei que o seu primo fizesse parte dessa celebração, com toda a nossa família aqui unida, com a minha irmã sentada ali. O Zé não está aqui no corpo, mas está aqui em memória, e você sabe disso, espiritualmente ele está aqui. E eu quero dizer para toda a comunidade que é uma família unida aqui, que nós estendêssemos as nossas mãos, levantássemos, estendêssemos as nossas mãos e pedir a bênção de Deus, o Pai Todo-Poderoso, sobre este casal. Veja, nós estamos intercedendo por essa família que começa hoje, assim como eu comecei há 45 anos atrás. No dia 17 de maio, agora eu faço 45 anos de casado. E não foi fácil, não é fácil, não é bonito, mas a gente sabe que a gente está aqui como exemplo. Que você seja o exemplo. Então nós vamos fazer uma festa no nosso coração, eu vou conduzir tudo que vocês vão fazer dentro de vocês. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estendemos as mãos sobre esse casal, Senhor, um casal amado, um casal abençoado desde sempre, cada um vindo de uma família diferente, mas já sabendo que o Senhor uniu o destino dessas duas pessoas em um só corpo. Nós queremos, Senhor, te pedir que derrame a paz sobre eles, derrama a prosperidade, derrama a sabedoria, derrama a saúde física, mental e espiritual, e que eles possam, Senhor, amanhã ser exemplo e lembrar para os seus filhos, para os seus netos, se assim for de sua vontade, se não a família que cerca todos nós, dizendo, Senhor, obrigado por ter nos unido aqui na terra, nós estamos no propósito, e é nesse propósito que nós vamos envelhecer juntos, que Deus dê a eles, que o Senhor nosso Deus derrama sobre eles o Espírito Santo, dando luz, dando paz, chegando até eles, Senhor, os seus corações. Quando estiver apavorados, nervosos, coloca aí a tua luz, a tua tranquilidade, que ele seja um casal manso e humilde de coração. Nós te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e agradecemos em nome de Jesus, em nome do nosso Deus, em nome do Espírito Santo, e a gente coloca hoje essas intenções. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia. Senhor, levante o rosto sobre ti e dê a vocês a paz, dê a vocês a shalom. Amém. Amém. Que vocês sejam felizes, que vocês sigam adiante juntos na fé com nosso Deus, nosso Pai, no
vocês continuem sempre na força, vocês tenham confiança, buscando sempre os pais, família, as pessoas que gostam de vocês. Todos nós estamos aqui, todos nós amamos vocês. E continue assim, que assim seja. Amém. Quem tá com fome, levanta a mão, hein? Vitória! Os clones do Brasil. Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Eu sempre falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pra o que der e vier. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. E eu te amo tanto. A minha vida sem você não tem sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Aê! Vai jogar o que agora?